aqui. Você é um realista em metaética. Como vincular isso a uma ética normativa? Qual o vínculo de uma coisa e outra? Beleza. Essa é uma boa pergunta, porque muita gente nem sabe o que é metaética. É uma boa oportunidade para apresentar. Então, metaética é a área da ética que vai se perguntar sobre como que a gente sabe verdades éticas. O que que fundamenta a ética? O que está por baixo da ética nesse sentido? Parecido como a metafísica estrutura a física, o que que são as coisas, que depois o físico vai lá e analisa material e eficientemente, a metaética vai se perguntar, né, como é que a gente sabe da ética, o que que fundamenta, quais são os princípios que fundamentam a ética. Então, como é que a metaética se relaciona com a ética normativa? Né? Então, são três grandes áreas da ética: a metaética, a ética normativa, que é a ética mais comum, mais famosa, historicamente, como, por exemplo, você dizer, você tem que ser um utilitarista, você tem que ser um ético das virtudes, ou você tem que ser um deontologista, né? Alguém que vai seguir a ética do dever, como Immanuel Kant, embora há leituras de Kant também como se ele fosse um ético das virtudes, mas são leituras minoritárias. E tem a ética aplicada, que é você estudar a ética em áreas muito específicas, como, por exemplo, bioética. Né? Você vai estudar aí questões aí da morte assistida, ou do aborto, enfim, e do que é vida, né? O que é dor, o que é prazer, enfim. Tá, como é que a metaética se relaciona com a ética normativa? Então, ele disse que eu sou um realista na metaética. Isso é verdade. O que isso significa? Eu acredito que existem verdades morais, né? Existem fatos morais objetivos, como eu estava explicando para vocês num comentário há pouco. E como que isso se relaciona com a ética normativa? Eu estou tentando propor nas minhas investigações, uma ética normativa das virtudes a partir de uma metaética realista. Então, já estabeleci que o realismo é o caso, a moral é objetiva, e que como eu vou prescrever uma conduta para as pessoas? Eu considero o caminho da virtude ser o caminho mais veraz e eficaz também. Outros realistas, por exemplo, o Peter Railton, como é o caso do naturalismo, do realismo de Cornell, eles vão por um caminho que não se compromete com essa ideia de virtude, mas é mais uma descrição de como que as propriedades éticas, as propriedades morais estão nas coisas, como, por exemplo, você observa uma pessoa saudável, você sabe que ali tem saúde. Assim como você observa uma pessoa dando uma caridade para um mendigo, você observa que ali tem, né, bondade moral nesse sentido. Mas a bondade moral não é um ato. Para mim e para o Railton também não. Os atos constituem o caráter. Isso para os neo-aristotélicos, né? Que vão seguir a ética das virtudes. Então, os atos constituem o caráter. E o caráter que determina se há ali, né, um bom ser humano ou não um bom ser humano. Então, é um conjunto, é um cluster, como ele gosta de chamar, que depende dos atos que você tem na sua vida, que são indícios de virtude ou de vício. Mas o caminho esse é o caminho dos neo-aristotélicos, da ética das virtudes que eu estou explorando, e tem o caminho do realismo de Cornell, que é o caminho do Railton, que é mais uma questão de observar empiricamente as situações, se elas são indicativas de bondade ou não. Algo ser benéfico, algo ser agradável, algo ser prazeroso, são indícios de bondade. Eles chegam a apontar 5 tipos de bondades, agora eu não vou lembrar qual, você pode consultar quase todos, né? Mas tem a ver com esses: agradável, prazeroso, útil. Tem mais um, e tem a bondade moral, que é o 5º tipo. A bondade moral é formada pela presença dos outros 4. Então, observando isso, dá para começar a apontar uma ética normativa. Olha,
há casos em que há bondade moral, há casos em que não há bondade moral. Faça como as pessoas dos casos em que há bondade moral. Então, daí a gente consegue ir da metaética realista para a ética normativa realista, respondendo à pergunta. E da mesma forma, pelo caminho neo-aristotélico. Qual é a função do ser humano? A função do ser humano é ser feliz. E ser feliz implica trazer benefício para os outros, assim como para si mesmo. Não é o sentido moderno, individualista de felicidade, é o sentido eudaimônico, de florescimento. Então, isso vai envolver atos como o engajamento com a sociedade, a contribuição, a generosidade, a utilidade, e no todo, né, você vai formar um caráter bom de uma vida bem vivida. Vamos então para uma próxima pergunta.